Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aos nossos apoiadores, a Majestic Drinks e a Roberta Belitz, terapeuta e psicopedagoga. Também o usualbrechó.com.br, que fornece os looks quando a gente grava no estúdio. Mas hoje a nossa convidada é uma convidada muito especial, que não é do Rio Grande do Sul, né? Ela está morando no Paraná, e ela já esteve conosco aqui, a gente teve um feedback bem importante, bem bacana sobre o programa que a gente gravou anteriormente, mas no programa de hoje a gente vai estar falando sobre o Dia da Instituição do Direito e Voto da Mulher, que a gente tem como marca no dia 3 de novembro de 1930. A gente tem algumas questões acerca desse dia, de outra data, talvez vocês estejam se perguntando, mas a convidada de hoje vai estar falando sobre isso também. Queria agradecer a participação e trazer para o palco aqui a professora Ana Maria Collin. É um prazer estar aqui com você novamente. A gente sabe que o tempo do programa é curto e a gente poderia gravar muitos e muitos programas, mas a gente agradece essa tua generosidade de estar compartilhando conosco o teu conhecimento, as tuas percepções, a tua caminhada com esses estudos relacionados ao gênero. Ana, se tu quiser novamente fazer uma breve apresentação, caso alguém não tenha assistido o outro programa, para te conhecer um pouquinho melhor. Bom, olá a todos e a todos. Jana, para mim realmente é um prazer. E é um prazer pelo motivo que eu sou uma historiadora, sou gaúcha, tá? Sou gaúcha, estou morando agora 1 ano e meio aqui, atrás dos netinhos, que são pequenos, mas voltarei para o Rio Grande do Sul, sou gaúcha. Moro lá em Porto Alegre durante muitos anos. Bom, Jana, eu sou uma historiadora da história de mulheres, relações de gênero e sexualidades, e eu me senti muito confortável com esse convite que tu me fizeste, porque eu tenho esse livro aqui, que a Jana já deve conhecer, ele se chama A Cidadania da Mulher Brasileira, uma genealogia, que nada mais é do que falar, inclusive, do voto feminino, que dá a cidadania política das mulheres. Tá? Bom, então, para quem não me viu outra vez, eu sou uma mulher branca, cabelos muito lisos, uso óculos, estou vestindo um vestido preto em motivos um pouco orientais, assim, estampas orientais. Bom, é isso. E eu vou começar a falar, portanto, que o nosso tempo realmente é curto. Tá bom assim, Jana? Tá ótimo. O tempo é curto, mas eu tenho muita coisa para falar. Bom, eu vou aqui defender a data do dia 3 de novembro, vou explicar por quê. E até eu fiz umas anotações, o roteirinho, para não me perder, para não me delongar demais. No dia 8 de janeiro de 2015, a presidenta Dilma Rousseff, pela Lei 13.086, instituiu o dia 24 de fevereiro como o dia da conquista do voto feminino. Esse dia nada mais é do que o aniversário, a promulgação do voto feminino no Código Eleitoral de 32. Tá? Então, essa data ela tem um porquê de ser o dia do voto feminino. Eu não sei se isso muda muita coisa, 3 de novembro, debatem algumas, né? Eu estou aqui defendendo a lei, vamos dizer assim, mais oficial, porque há uma lei federal que domina esse dia como voto feminino. A mesma coisa com o dia 8 de março, Dia das Mulheres, é uma data internacional, inclusive, né? A comemoração ou a não comemoração desse dia tem a ver com uma data norte-americana, poderíamos ser qualquer outro dia, tá? Mas é um dia para nós falarmos sobre essa questão. Então, eu vou começar falando o seguinte, que o primeiro país do mundo a dar o voto feminino foi a Nova Zelândia, em 1895. E, surpreendentemente, o país
que foi o primeiro país a discutir a questão da soberania feminina, o país da Olympe de Gouges, que foi a França, foi o último país a dar o voto à mulher, o último país do Ocidente, 1945. As historiadoras francesas, as feministas francesas, elas fazem argumento por que de ser tão tardio o voto feminino na França. E eu vou agora fazer antes de começarmos aqui do Brasil, aqui dentro do Brasil, eu vou começar a falar um pouco de fora. Eu estava pesquisando lá em Coimbra, Portugal, sobre a cidadania feminina, para um trabalho, que nem sei esse trabalho que saiu do livro, e eu procurava nas atas das Cortes Gerais em 1822, quando Portugal chamou os seus deputados, os deputados das suas colônias, enfim, para fazer uma nova Constituição, e eu procurava nessas atas, elas estão disponíveis lá à pesquisa, pelo menos para mim foi disponível, eu procurava lá para saber quais foram os embates nessa época dos deputados brasileiros e portugueses. Os portugueses foram muito cruéis com os brasileiros, que já estavam se movimentando aqui pela independência do Brasil, então a maçonaria esteve envolvida também, e eles queriam colocar na coleira esses macaquitos de novo, diziam eles. Eu procuro essas coisas. Quando vou me deparar, portanto, nas atas das Cortes Gerais de 1822, uma proposta de voto feminino, 1822. Um deputado chamado Domingos Borges de Barros propunha um voto restrito, sim, que era uma viúva de 5 filhos, num discurso belíssimo sobre a importância da mulher, da mãe, e ele dizia assim, essa mãe pode sustentar 5 filhos, por que não pode votar? E é assim que tu começa com um voto restrito e vai alargando. E eu fiquei encantada com essa proposta nesse período, e também com o discurso desse deputado, e fui correr atrás desse homem, já porque em Portugal nós temos os mesmos nomes do que aqui, os mesmos sobrenomes do que aqui, não é? Em Costa, Silva, etc, etc, etc. Muito, muito, muito. Como foi a minha surpresa que eu vou descobrir que Domingos Borges de Barros é um brasileiro, um deputado baiano, e veja bem, ele foi pai da Condessa de Barral. Para quem assiste novelas ou lê sobre essa história do Brasil, foi aquela mulher inteligente e tal, que teria sido a grande paixão de Dom Pedro II. Eu realmente fiquei muito surpresa, porque trabalhando há mais de 20 anos com as mulheres aqui no Brasil, eu nunca havia ouvido falar sobre esse homem. E descubro também que em Portugal se fala sobre ele, sim, não se diz que é brasileiro, não dizem que é brasileiro, dizem que é um deputado constituinte e tal, e fazem críticas, inclusive, porque seria um voto restrito. Então, eu falo sobre isso por quê? Porque aí é que eu quero chegar na questão, inclusive, do patriarcado, né, que não deixa, alguns lugares são fechados às mulheres. Ele fala esse discurso e um deputado liberal português vai à tribuna e diz em latim, segundo São Paulo, em público as mulheres calam-se. E não foi nem colocada em votação a proposta de Domingos Borges de Barros. Eu dou essa introdução, esse preâmbulo aqui com essa questão, porque ela vai embasar todas as minhas questões. Uma historiadora que eu gosto muito, a Michelle Perrault, historiadora francesa, a maior historiadora viva do mundo hoje, que trabalha com as mulheres, Michelle Perrault, ela diz sempre que existem 3 bastiões de resistência à entrada das mulheres. Ela diz no exército, na igreja, que a mulher pode gastar os joelhos, tudo, mas não tem a palavra do poder, e na política. E eu concordo, no exército a gente não sabe muito bem, porque não é um campo que me interessa trabalhar, mas na religião e na política, sim. Bom, agora voltando então a 32, ao Código Eleitoral Brasileiro, que institui o voto feminino,
E aqui é bom a gente ter essas coisas muito claras. Quando Getúlio Vargas, né, então a gauchada sabe disso, sobe ao poder, etc, etc e tal, ele vai derrubar uma oligarquia, especialmente a aliança entre São Paulo e Minas Gerais, e institui um novo poder. Agora vai ser um poder urbano. E nós também podemos lembrar que até 30 existia o voto era aberto, não era secreto, e existia o tal do voto do cabresto, que os homens votavam segundo os mais poderosos. Quando Getúlio Vargas, portanto, sobe ao poder em 30, era necessário fazer uma nova Constituição, aquela que vai ser outorgada em 1934. Então, antes dessa Constituição, se faz um Código Eleitoral para tentar fazer uma mudança nas questões brasileiras. Então, esse Código Eleitoral, ele vai... eu vou falar de duas questões que me interessam, portanto, aí. Ele vai instituir o voto secreto, que eu acho que é uma mudança incrível, apesar que nós sabemos que até hoje o voto a cabresto ainda continua, não mais como tinha os desenhos do cara pendurado pelo pescoço, mas em troca de comida, em troca de dentadura, essas coisas ainda existem, nós sabemos. E também vai, mas é um avanço, e também vai instituir o voto feminino. E o interessante é que na argumentação do Código Eleitoral, o porquê da admissão das mulheres, em nenhum momento vai referendar a luta das mulheres, em nenhum momento vai falar sobre a importância das mulheres na vida política, mas vai dizer que se o Brasil agora quiser ser um país moderno, se ele quiser se equiparar às nações mais modernas do mundo, ele terá que dar o voto à mulher. Somente com o voto feminino, o Brasil poderá estar no mesmo nível dos países mais desenvolvidos do mundo. E esse Código Eleitoral está disponível para quem quiser pesquisar nas bibliotecas e tal. Vai, inclusive, a rolar quais são os países do mundo, inclusive da América Latina, que já institui o voto feminino. Bom, ainda hoje, especialmente no Rio Grande do Sul, já que Getúlio era gaúcho, a cada ano da morte do Getúlio, acho que é agosto, quando se pergunta qual foi a importância do Getúlio Vargas, eles não vão dizer assim do voto secreto, mas vão falar de duas questões. Vão falar das leis trabalhistas e do voto feminino. Eu falo sobre isso porque eu vou fazer uma metáfora, mas o Getúlio rouba uma luta, captura uma luta histórica das mulheres e constitui o voto, é como se fosse uma doação sua. Não, o voto não foi uma doação do Getúlio Vargas e não foi só para se equiparar com os países modernos, como construir estradas e pontes, né? Não, é uma luta histórica das mulheres em todo o Ocidente e no Brasil também. Por isso eu lembro aqui, portanto, que no dia 25 de outubro de 27, lá em Lages, no Rio Grande do Norte, nós elegemos a primeira mulher prefeita, que é a Alzira Soriano. Quando instituído o voto, de fato, em 34, 10 estados brasileiros já permitiam que a mulher pudesse votar. A Alzira Soriano vai ser, tudo bem que ela é filha de um chefe político regional, pernambucano e tal, mas ela vai ser, com 60% dos votos, ela vai ser a primeira mulher eleita prefeita do Brasil. Então, eu quero falar que talvez o nome de duas mulheres, elas são diferentes. Eu quero falar de um grande nome, a Leolinda Daltro, que era uma baiana, que vai realmente lutar pelo voto feminino e tal, de uma maneira mais popular. E a Berta Lutz, que nós todos conhecemos, que também é outra lutadora, mas um voto mais elitista. É claro que todos nós conhecemos muito mais a Berta Lutz pela sua origem de elite intelectual e financeira,
do que a Leolinda Dalton. Agora eu quero falar sobre outra questão. Em 1934, quando instituiu o voto feminino, as inovações, é muito interessante de ver isso, as inovações dessa Constituição, no preâmbulo, Deus, no preâmbulo, o voto feminino e o voto secreto. Esse voto feminino, que no fundo institui a cidadania política, no caso brasileiro é tremendamente paradoxal. Olhem só o que eu vou dizer para vocês. É muito incrível, assim como eu disse que quando o ex-presidente lá, Bolsonaro, dedica seu voto ao impeachment da Dilma, que é a primeira presidenta do Brasil, ao seu ex-torturador, não é nesse contexto, mas eu quero falar pelas caras de paisagem ao redor, que ninguém se surpreende, ninguém fica surpreso, ninguém fica indignado, pelo menos naquela paisagem que nós enxergamos na eleição do impeachment, na votação do impeachment. O Brasil, em 1917, vai instituir o seu Código Civil, que é um código que norteia, que dirige a vida privada de homens e de mulheres. É um código napoleônico, de inspiração napoleônica, tremendamente misógino, tremendamente patriarcal, e ele vai ser uma inspiração para muitos países do mundo. Nós, até 17, até esse Código Civil, nós éramos regidos pelas ordenações filipinas portuguesas. E é interessante porque essas ordenações filipinas, que regiam também o Brasil, feitas lá em Portugal, diziam que os criminosos, os malfeitores da época, eles teriam como castigo ou ir degredados para São Tomé e Príncipe, ou virem degredados para o Brasil. Nós aqui tranquilamente nos dirigimos por essas leis, sendo que o castigo dos malfeitores era vir para o Brasil. Bom, só que Portugal, em 1878, não vou precisar agora aqui a data, não lembrei disso, ele faz o seu Código Civil. E nós vamos, somente nós, no mundo, portanto, até 17, com as ordenações filipinas. Esse Código Civil 17 causou um mal profundo às mulheres. Um mal profundo às mulheres. Porque, como dizia patriarcal e misógino, ele vai instaurar, no seu código, a incapacidade relativa da mulher casada. A mulher casada era comparada aos índios que não tinham silvícolas, que não tinham poder nenhum, aos loucos, às crianças, etc. e tal. O interessante e é tão incrível isso, que essa incapacidade ela era sobre a mulher casada. E o mais incrível ainda, as mulheres, quando casadas, não tinham praticamente direito a nada. Quem decidia e quem permitia o que podiam e o que não podiam fazer eram os seus maridos. Se a mulher se desquitava, que era possível na época, se a mulher ficava viúva ou se era solteira, ela era capaz. Então, eu, Ana Maria, casada, eu era incapaz, relativamente incapaz a tudo. Se eu me desquitava, se eu voltava a ser capaz. Se eu enviuvava, eu era capaz. A gaiola era contra as mulheres casadas. Mas isso é tão incrível, eu acho, uma historiadora fica louca quando vai estudar também essa conjuntura histórica, que a construção dos lugares da mulher, históricos dos lugares das mulheres, que também se sugestivou, se colocou na alma, na cabeça das mulheres, dizia que uma mulher só era realmente mulher. Uma mulher só podia ser feliz se fosse casada
e tivesse filhos. Então, mesmo com a lei que dizia que nós éramos incapazes quando casadas, nós todas mulheres queríamos nos casar. Todas, sem exceção. Eu me casei na década de 70, sabendo essas coisas todas, a gente entrava porque esse era o nosso lugar. Bom, veja o que eu vou dizer agora. Esse Código Civil, nessa questão da incapacidade relativa da mulher casada, vai durar até 1962, quando se institui o Estatuto da Mulher Casada, que vai retirar do Código essa incapacidade relativa da mulher. Porque esse código vai durar até 2002, 17, esse código patriarcal, misógino. Mas essa incapacidade se retira, deixando algumas questões, é claro, em 62. Eu sempre digo que as leis perdem para a cultura. Por exemplo, o Brasil, nesse caso, é um dos países mais avançados nas leis que tentam proibir a violência contra a mulher. E é o 5º país do mundo que mais mata mulheres. Então, veja bem, essa cultura de que o corpo feminino pertence ao homem, apesar das leis igualitárias, permanece. Então, eu tenho o Estatuto da Mulher Casada, em 62, que retira essa incapacidade da mulher, que estava sempre sob a guarda de um ser racional. E o interessante é que a mulher perdia a razão quando casava. Se ela voltava a ter razão. Então, se ela não estuda, ele é racional, ele comanda essa mulher. Agora, quero que vocês me acompanhem nessa linha histórica. Em 32, nós temos o Código Eleitoral. Em 34, nós temos a Constituição, que vai dizer que todos são iguais perante a lei, independente de sexo, e a raça. Mas esse voto feminino que se estabelece em 34, ele vai conviver até 62 com o Código Civil, que retira toda a capacidade da mulher. Bom, a Constituição estava acima do Código Civil, mas o que delimitava, de fato, as relações privadas entre homens e mulheres era o Código Civil. E eram nessas relações que foram construídas as mulheres e os homens. Então, vejam bem, para nós entendermos hoje o quanto que as mulheres ainda sofrem na política brasileira. E eu vou repetir o que eu sempre digo, e não só eu, são várias. A Dilma, que é a primeira presidenta, independente do seu valor ou não, ela, porque se pegarmos os homens, vamos fazer um peso aqui de valores, ela sofreu impeachment especialmente porque era mulher. E não só porque era mulher, porque era uma mulher solo, porque não tinha ao lado um homem para lidar com postura. Isso nem para mim, uma certeza absoluta. Bom, então, quando se institui, quando se começa a se debater no Brasil sobre o voto feminino, especialmente pós-32, eu fiz uma pesquisa nos jornais gaúchos sobre o debate que se estabelece na imprensa gaúcha, em especial, sobre o voto feminino. Escolhi alguns jornais, jornais de Porto Alegre, jornais de Rio Grande, Pelotas, e também de Juí, Correio Serrano, que era um jornal, na época, muito importante, porque uma cidade de colonização europeia e tal. E eu acho que talvez uma manchete que mais me surpreendeu, que está também nesse livro aqui, se chama O Voto da Costela. A costelinha de Adão. Não sei se vocês percebem a relação entre o voto da costela com esse poder masculino na vida política,
Afinal das contas, nessa metanarrativa, nessa narrativa bíblica, a mulher foi feita de uma costela de Adão. Então, essa costelinha, como os jornais falam, agora quer votar, mas mais do que isso, toda a mídia, todos os jornais que eu pesquisei, todos vão apitar na mesma tecla sobre o voto feminino. Vai acabar a família. É muito incrível, eu sempre fico arrepiada quando eu escuto falar em moral em família em relação às mulheres. Tudo é para vir contra a mesma coisa sobre... é um outro tema, nós falarmos aqui um dia sobre a descriminalização do aborto. Quando morrem milhares de mulheres, que deixam milhares de crianças órfãs, e eu não posso por causa da família, eu não posso por causa da moral. Então, os discursos todos sobre a questão da concessão, veja bem, concessão aqui muito getulista, o voto feminino passa pela questão da família que será desestruturada. Portanto, é essa proposta de voto balançando o patriarcado, que o patriarcado nada mais que é do que o poder de uns sobre outras, ou de uns sobre outros também. Especialmente o poder de um sobre o corpo das outras. Então, o pavor que foi essa proposta, a nível brasileiro, e eu falo aqui a nível gaúcho, já que somos gaúchos, pelo menos a Jana e eu somos gaúchos aqui, né, Jana? O quanto que essa proposta de voto vai balançar essa relação. E agora, mais uma questão surpreendentemente. Quando nos jornais do Rio Grande do Sul, e trazem notícias também de outros países, e começou pela Espanha, a igreja apoiando o voto feminino. No Brasil também, a igreja estaria apoiando o voto feminino, porque estava em pauta já, nesta época, uma proposta de divórcio. E como as mulheres sempre esquentaram os bancos das igrejas, que o seu confessor sempre foi o padre, o pároco, eles teriam como influenciar essas mulheres contra o divórcio. Porque se elas pudessem votar e houvesse um plebiscito sobre o divórcio, elas possivelmente votariam não. Então, essas questões todas é que vão embalar a discussão sobre o voto feminino. Quando o voto é aprovado, os jornalistas ainda não sossegam. Eles dizem, mulheres, por favor, recusem essa perfídia. Não queiram votar. Vocês vão entrar no lamaçal da política, na lama da política. Deixem essas coisas para os homens. Bom, eu faço esse tratado todo aqui para chegar no Brasil de hoje. Para dizer o quanto ainda que as mulheres estão ainda confinadas no mundo privado. Nós tivemos agora a prova do Enem, eu simplesmente fiquei encantada com a prova do Enem. Eu fiquei encantada com a redação do Enem. Há poucos dias, uma orientanda minha de mestrado, lá no UFGD, ela partiu do filme Que Horas Ela Volta e fez um trabalho belíssimo sobre o trabalho doméstico no Brasil, que é um trabalho mal remunerado, às vezes não remunerado, cujos personagens são todas mulheres, e nesse caso, mulheres pretas e pardas. E daí, então, quando sai essa prova do Enem, com questões também outras maravilhosas, eu vejo a ala de direita, a ala conservadora do Brasil, se colocando contra a prova do Enem. E isso me remonta à prova do Enem de 2015, quando o tema da redação foi
sobre a violência contra a mulher. E essa mesma bancada conservadora, outros nomes, sim, vai chamar essa temática comunista, de temática vermelha, como se as mulheres não sofressem violência do barraco ao castelo, como se o feminicídio não atravessasse todas as classes, cores e idades. Então, quando eu olhei li sobre a temática do Enem, nós nos reportamos sempre a essa divisão entre o mundo público e o mundo privado, e a política faz parte desse mundo público. É ali que nós vamos decidir as questões todas importantes para o nosso país. E é ali que as mulheres ainda não podem decidir. Eu assisti a uma entrevista com a presidente, a relatora da CPI do 6 de janeiro, uma menina pernambucana, que ela foi o tempo inteirinho defenestrada nessa CPI pelos homens. Uma menina que é jornalista, inteligente, mas era mulher. Então, quando assistimos todo o debate que nós passamos hoje ainda em 2023, o que as mulheres passam, quem ousa atravessar esse muro para o mundo público? Então, por isso, Jana, eu quero encerrar aqui e dizer, Jana, da importância que é o debate ainda sobre o voto feminino. A importância que é, inclusive, de nós debatermos sobre as controvérsias desse voto feminino. De nós debatermos, inclusive, o papel da mídia, na época da imprensa, sobre o voto feminino, tentando recolocar as mulheres no seu lugar, que é o lar. Se elas, diziam eles, se elas atravessam esse muro, não só vai acabar com a família, mas vai acabar com o país. Porque se acabam as famílias, acaba o país. E o interessante é que essa mulher, que não tinha valor nenhum, agora carrega o país às suas costas, porque quer votar. A mulher vai votar, não acabam as famílias, não acaba o país, mas infelizmente nós enxergamos ainda hoje muitas mulheres utilizando ainda o voto secreto ou o voto de cabresto, votando naquilo que o marido diz, votando naqueles que o marido acha importantes. Então, nós precisamos falar tudo sobre a história de mulheres. Eu, como especialista nessa área, nós podíamos elencar aqui não sei quantas temáticas, Jana, sobre a mulher, e todas dariam um belo debate, né? O quanto precisamos ainda adentrar nesse buraco negro que é a história da mulher, porque a história nunca deu conta dessa temática, tá? Então, eu me sinto muito feliz de estar aqui. Eu só vou dizer o seguinte, eu sou uma pesquisadora, sou uma intelectual, e escrevo bastante, mas eu também exerço no poder de militância, que é participar desses debates aqui, porque nós só estudarmos e pesquisarmos e colocarmos na gaveta nos estudos, acho que não adianta muita coisa. Mas nós vamos devolver para a sociedade aquilo que estudamos. Então, quando eu puxo o Domingos Borges de Barro, lá em 1822, por que nós, brasileiras e brasileiros, não sabíamos desse homem? Porque em nenhum momento se falou aqui no Brasil uma coisa tão importante, uma primeira proposta de voto no Ocidente foi de um brasileiro. Simplesmente não se fala sobre isso. E baiano, né? E baiano. Tu sabes que numa novela que passou sobre nem lembro o nome, mas sobre a família real portuguesa, daí aparecia sempre a Condessa de Barral, né, que ela foi a preceptora dos príncipes e tal. E ali, num certo momento, comecei a acompanhar. A Condessa de Barral era bárbara, né, inteligentíssima, né? Num certo momento, aparece ela como filho de um baiano que era senhor de terras na Bahia, tal. Em nenhum momento falou que ele foi um constituinte em 22, depois ele voltou ao Brasil e foi ser ministro do Dom Pedro. Em nenhum momento falou que esse cara, lá em Portugal, surpreendeu a todos numa proposta de voto feminino.
Uhum. Ana, a gente te agradece muito a tua contribuição e esse teu propósito de militar juntamente, né, devolver para a sociedade, é muito importante isso, eu sei porque eu sou da academia também, né, e acho que deixar um recado final, assim, que eu tenho percebido alguns movimentos, principalmente na cidade que a gente atua, de Novo Hamburgo, de uma, como é que eu posso dizer, assim, de alguns partidos conservadores, esse movimento de raptar algumas pautas como das mulheres, mas a serviço do que a gente sabe o que é para eles, né? Então, a importância de a gente estar alerta e estar entendendo de que forma e onde e como a gente tem voz de verdade e não somos marionetes, né? Bom, o Getúlio Vargas fez escola, né? Quando ele corta o voto feminino, e tu vê tantos anos depois, tu discute, não, ele que deu o voto às mulheres, ele fez o voto feminino. Bom, nós somos 51%, né, da população. Se as mulheres realmente tivessem, soubessem quem são elas, né, do poder que elas têm, nós poderíamos mudar muitas coisas, né? Mas ainda continua, nós continuamos, e aí eu não vou falar agora, mas que eu trabalho com um autor chamado Michel Foucault, que para mim, os seus principais conceitos para mulheres são as relações de poder e saber que institui e a subjetivação das mulheres. Que discursos, que práticas são essas que se instalam na cabeça das mulheres e fazem com que ela não consiga mais pensar autonomamente. Ela pensa como alguém que pensou sobre ela. Eu tenho um minutinho ainda, Jana? Na verdade, já passou. Não, senão eu só ia falar uma coisa do tu intelectual, sabe? Muitas pessoas que escutam, sabe? Que um sociólogo chamado Pierre Bourdieu, né, que morreu há pouco, eu não vou dizer aonde, mas ele vai dizer num momento, num texto, que é impossível existir história das mulheres. Porque as mulheres ainda se pensam como aquele que as designou, aquele que as nomeou. É preciso descolonizar o feminino. Então, quando eu falo de militância, é descolonizar, é dizer, não, mulheres, vocês são maravilhosas, vocês são inteligentes, mas vocês estão na academia, meu Deus, estão nos lugares máximos, ainda em alguns lugares vedados, mas enfim, estão lá. Nós somos mais a metade. Então tá, Ana, muito obrigada pelas suas contribuições, a gente agradece a sua audiência e pede para que você envie esse vídeo, então, para outras pessoas, para a gente poder, então, estar levando mais conhecimento, mais informação, empoderando através do conhecimento. Até o próximo programa. Obrigada, Jana. Quer dizer que eu te admiro por essa tua empreitada. Muito obrigada.